Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Professor Olímpico, nossa 23ª edição. E antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão seguindo lá o canal do Professor Olímpico, também agradecer a Gabir, a Pizzaiu, a Santa Trip Viagens e Turismo, a Gazima e a Santa Cruz Serviços. O nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial, um cara que eu admiro muito, um cara que tem uma história no basquete santacruzense, um cara que quando eu cheguei em Santa Cruz do Sul estava dando os primeiros passos, os primeiros dribles. Atos Calderaro, professor, técnico, muito obrigado pela sua atenção com o podcast do Professor Olímpico. E quero te agradecer muito e iniciar esse nosso bate-papo assim, te perguntando, né, quando surgiu e como aconteceu essa paixão pelo basquete desde criancinha? Boa noite, Atos. Boa noite, professor Olímpico, muito obrigado pelo convite, sabe que é uma satisfação muito grande estar aqui e a recíproca é a mesma, uma admiração muito grande que eu tenho por ti, pela tua pessoa, pela tua família. E vamos começar dizendo que você é o grande responsável, né, por essa toda paixão minha pelo basquete, né, porque lembro perfeitamente, começou lá no Colégio das Irmãs, antigo Colégio Sagrado Coração de Jesus, que hoje atualmente é o Dom Alberto, né? E onde você leciona hoje. E hoje onde eu estou trabalhando hoje, com muito orgulho, né, com muita gratidão. E quando eu comecei lá contigo, né, que fosse o meu primeiro professor de basquete, o primeiro técnico de basquete, que a gente teve contato com basquete, ainda nem era umas bolas de basquete, era mais ou menos quase umas bolas de futebol, não sei se tu te recorda. Sim. E desde ali eu me lembro que tu me convidaste para ir para o Corinthians jogar, nas categorias de base, e isso aí eu estou falando quando eu tinha 13 anos de idade, né. Então, desde ali começou essa paixão pelo basquete, e a gente cresceu na quadra de basquete e estamos aí até hoje. E ali você já tinha um pensamento, já começou a ver essa questão assim, isso vai dar certo. Quem é que eram as suas referências ali como jogador? Olha, Helena, eu peguei, tu vê como é a importância do professor, né? A primeira referência que nós tínhamos foi tu mesmo, né? Porque tu ainda jogava, tu era jogador profissional da equipe do Corinthians, né? Então, e era aquela geração que era você, Peru, João de Deus, Bruno Sei, né? Então, toda aquela turma a nível adulto, né? E a gente tinha vocês como espelho, né? Então e como a gente ia para o ginásio lá do Corinthians, eu me lembro que o nosso treino geralmente era 1h30 da tarde, e a gente passava a tarde, que acabava o treino da nossa categoria, a gente ficava por lá e via os treinos das categorias maiores e ficava até, enfim, começar o treino, né? Muitas vezes da categoria de vocês, né? Do adulto. Então, isso foram referências para nós, né? E referências boas, positivas, né? Que fez a gente sonhar um dia de virar jogador, né? De querer seguir no basquete, né? Então, foram essas primeiras referências que a gente teve. Lógico que depois, na década de 90, houve uma profissionalização da equipe adulta, né? Vindo jogadores estrangeiros e tudo mais. Mas eu sou muito categórico em dizer que as minhas referências estavam em casa, como se diz, né? Vindo da tua pessoa, vindo do Peru, que tinha uma habilidade incrível com a bola, assim, um dom para jogar. O Bola, então, nem se fala, né? O Bola foi uma pessoa muito marcante na minha vida, né? Ele foi como técnico, eu tive ele quando eu tinha 15 anos, se não me engano, ele foi meu primeiro técnico. E a gente teve uma ligação muito grande, então é uma pessoa que dá muita saudade, né? Que de técnico ele acabou virando um amigo, né? E então, assim, eu acho que a gente só tem a agradecer, né? Isso que o basquete nos deu, né? E aí, Atos, vem aquele título, né? Porque a gente sabe do hiato que ficou
depois que a equipe foi campeã brasileira em 94, mais alguns anos, e depois simplesmente acabou o basquete, né? E aí vem 2021 e você está no comando da equipe que conquista o título e automaticamente o retorno ao campeonato nacional, que hoje é o NBB. Esse dá para dizer que é o maior título da tua carreira em termos de Santa Cruz do Sul, em termos de Corinthians? Eu posso dizer que sim, né, Helena? Eu posso dizer sim, né? Porque, digamos assim, o Corinthians hoje tem 2 títulos nacionais, um em 94 com a Arividal e esse de 2021 com o Atos Calderaro, né? E para mim foi minha maior conquista, né? Porque a gente planejou toda a estrutura daquela competição. Nós formamos um grupo de meninos muito bons na categoria de base, na LDB, uma base muito boa, e nós conseguimos pegar mais 6 jogadores adultos, fizemos uma mescla de 6 jogadores adultos e 6 jogadores de idade de 21 anos. E nós pegamos bem numa época de pandemia, né, e onde a gente jogava era chamado de bolha, né? Eu me lembro que teve uma etapa que nós jogamos em 9 dias, nós jogamos 7 jogos. Isso aí foi lá em Brusque, né? E eu acho que o trabalho foi muito bem feito por todos nós, né? Diretoria, comissão técnica, o trabalho da preparação física foi muito bom, o trabalho da fisioterapia foi muito bom. E os jogadores compraram muito essa ideia. Nós tivemos jogadores experientes como o Caferata, o Ícaro, o Ansalone, né? Nós trouxemos de volta para o Brasil o Paulic, né? Que estava na Argentina, a gente foi buscar ele lá, o Lelê, e aí os meninos das categorias de base, né? Demos oportunidade a garotos daqui, que nem o Léo Assman, a jogar numa categoria adulta, e foi um grupo muito bacana. E lembro que a gente ganhou na semifinal. Para mim o jogo mais difícil foi a semifinal contra o Botafogo, foi comandado pelo João Batista, né? E nós ganhamos essa semifinal, e no domingo a gente tinha final contra a equipe de Blumenau, que tinha uma parceria com o Flamengo, né? E também tivemos facilidade de ganhar esse jogo, e ali eu acho que foi o início de tudo para se chegar onde está hoje, né? E sempre ressaltando, se não fosse um trabalho forte na base, não teria se dado esse passo, né? Então foi tudo muito bem planejado, elaborado, e a gente fica muito feliz por ter sido protagonista desse acontecimento. E aí, na sequência, a equipe participa do NBB. Você como técnico, olha, até eu me emociono. Eu fico imaginando o que passou ali naquele momento, tu na beira da quadra, depois de tantos e tantos anos trabalhando pelo basquete, comandando uma equipe. Helena, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu um dia anterior do jogo de estreia, que foi contra o Minas. Um menino da base chegou e disse para mim: Atos, tu falou uma vez para mim, vem jogar no Corinthians que nós vamos pro NBB. Eu disse, e daí o menino falando, ele disse: tu só pode estar maluco, mas eu acredito em ti, vamos embora. E isso ele falou nas vésperas, né? E eu sempre falei para os meus atletas que um dia a gente ia voltar para o NBB, que um dia a gente ia voltar para a elite do basquete. Então, assim, quando eu criei o sonho, vivenciei o sonho e virou realidade, né? Que era de novamente estar na elite do basquete. E aquilo ali foi algo muito gratificante, né? Algo que fica marcado, né? Eu acho que vale citar aqui o Mazui, que ele fez um livro contando, né, 7 mil dias sem o basquete, né, e a gente volta, ele tá muito feliz naquele livro, ele contou toda a história, e a gente fica feliz por marcar na história, né, porque não é fácil, existe muita resiliência, né, e a gente teve também muita resistência, né, de conseguir voltar, né, que muitas pessoas achavam que jamais iria se voltar, né, e a gente conseguiu. Eu acho que isso aí foi um grande feito,
porque tu chegar no alto rendimento não é fácil, né? Então a gente fica muito contente. Bom, Atos, e aí entra aquela questão no esporte, né? Que hora se ganha, hora se perde, hora se tem muita alegria, às vezes se tem frustração. E aí você estava no comando da equipe e acabou saindo. O que dá para falar deste momento, Atos? Bom, Heleno, primeiro assim, tu deixar de ser o técnico faz parte do processo, né? Algo assim que é normal no esporte, a gente entende. Mas a maneira que foi conduzida é que eu acredito até hoje que não foi o correto. Primeiro porque eu fiz parte do início e organizei esse projeto. Eu trouxe o diretor de basquete para o basquete. Eu mostrei o caminho para o diretor de basquete, o caminho do basquete. Eu apresentei as pessoas do meio do basquete, eu mostrei o mecanismo do basquete, né, como se funciona, como não se funciona, como se investe, como não se investe. Mostrei os agentes, presidentes de federações, de confederação, enfim, mostrei todo o caminho do basquete. E para minha surpresa, quando acabou a minha segunda temporada, eu estava certo para a terceira temporada. Isso, inclusive, foi dado em entrevista em rádio, da continuidade do trabalho. Até porque, Heleno, o trabalho em si, que muitas pessoas me falavam, o Atos é um abnegado, é um sonhador. Lógico que para tu ter êxito, primeiro tu tem que sonhar de ser um abnegado. Mas eu sou um estudioso do basquete. Eu estudo muito basquete, eu converso com pessoas do basquete, eu participo de muitas clínicas, e os meus resultados mostram isso. Campeão brasileiro na CBB, e eu quero dar um parênteses aqui que é muito importante ressaltar o quanto a qualidade que a gente tem. O primeiro NBB, a gente tomou 30 pontos lá em Franca. Na volta, eu sentei com meus jogadores e eu mostrei para eles os pontos que nós erramos e os pontos que nos levaram a errar. E eu disse para eles, se nós melhorar os pontos que nós erramos, nós temos alguma chance de vitória. Nós tiramos a invencibilidade de Franca aqui, um jogo histórico. Porque os jogadores entenderam, eles se dedicaram, eles cumpriram. Nós ganhamos um São Paulo aqui. Foi a primeira vitória contra um time grande. E contra o São Paulo também, eu falei a eles, os caras vieram 2 dias antes para Santa Cruz, curtiram a cidade um monte e não focaram no jogo. E eu disse a eles, se nós entrarmos no último quarto com o jogo igual, o jogo é outro e em casa a gente ganha. Eu lembro que nós entramos no último quarto com 6 pontos atrás e antes de começar esse último quarto, falei, olha, o jogo está como quer, agora é hora de nós carimbar a vitória, e a gente venceu. Por que eu estou falando isso? Que mostra também a competência nossa, né? É lógico que a gente tem uma autocrítica em momentos que a gente falha, né? E a gente tem que assumir. Mas então, o que aconteceu? Quando acabou essa segunda temporada, que eu iria continuar, eu resolvi cobrar os meus salários que estavam atrasados. E eu tinha 11 meses de salário em atraso. Não era um mês, eram 11 meses. Eu tinha 2 meses da primeira temporada e mais 9 meses da temporada seguinte, que eu fiquei 11 meses sem receber. E isso soou como uma traição ao projeto. Foi a palavra que me disseram, né? Mas eu digo assim, olha, mais dedicado ao projeto do que eu acredito que nenhuma outra pessoa foi. Porque eu sempre tive à frente como líder ali no Corinthians, nas derrotas e nas vitórias. Se tu pegar todas as minhas entrevistas, principalmente após derrota, que sabe que a cobrança ela é muito grande, eu nunca fugi da responsabilidade e nunca botei a responsabilidade em diretoria, em jogador ou qualquer outro membro da comissão técnica. Eu sempre protegi a minha comissão técnica, porque sempre fui eu que escolhi a minha comissão técnica. Eu sempre protegi os meus jogadores, que fui eu que contratei os jogadores, de acordo com o orçamento que a gente tinha, e sempre protegi a diretoria que nós estávamos junto no projeto, né? Só que chegou um momento que, poxa, se tem 11 meses, a gente é cobrado como um profissional, então eu acho que é correto tu também receber como um profissional. E aí, um certo dia me chamaram, recebi uma
pagaram uma parte e a temporada seguinte, infelizmente, não foi cumprida e não me deixaram eu continuar no projeto, nem como auxiliar técnico, porque eu sempre deixei muito claro no projeto. O dia que o projeto crescer, é natural trazer um técnico de renome, a comunidade pede, me deixa como auxiliar técnico para me aprender, para me crescer junto. Ou eu ficar técnico da LDB, ou um coordenador técnico, eu estar fazendo o projeto, porque é muito importante ter alguém do basquete, da cidade, vinculado ao projeto profissional. Porque tu não pode fazer um projeto profissional sem ter pessoas da cidade vinculadas a esse projeto, que sejam do basquete, que entendem a história do basquete, porque sabe o sentimento do torcedor, sabe o que o torcedor quer, o que o torcedor não quer, conhece a comunidade, conhece os atletas locais, então tu tem que ter isso, e isso eu sei de carteirinha, né? Porque tudo que eu conquistei, Heleno, nunca foi assim de oportunidades, eu recebi muitos nãos, até mostrar na prática, em qualidade, que eu poderia ganhar um sim, né? E isso foi tirado de mim, né? Sem ter esse motivo, né? E até foi um desgaste muito assim, sabe? Nem meu material que tinha no vestiário me deram a oportunidade de eu ir buscar. Simplesmente pegaram minha prancheta, meus cadernos, meu playbook, e largaram lá na secretaria do clube, ó, tá aqui teu material, e me tiraram totalmente do projeto, né? Então a gente fica nessa situação assim, chateado não, porque eu acho que Deus sabe o que faz. Eu até recebi uma mensagem, me lembro muito bem na época do diretor, né, dizendo que que eu ia saber quem tem poder. Só que, para mim, a gente tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. E quem tem poder é Deus, né? Então eu tenho a minha consciência tranquila, minha consciência em paz. É muito fácil tu falar das pessoas quando elas não estão presentes, agora sentar e falar frente a frente, esclarecer, as pessoas não fazem ou não querem. E a gente hoje não está mais presente no projeto. Aí eu continuei ainda no clube na base, e mesmo continuando no clube na base, eu me ofereci para deixa eu fazer junto, porque daí nós começamos com um diretor novo de basquete na base, que começou a cuidar só da base, né? E fez um projeto para 5 anos na base, um projeto muito interessante. E a gente começou, então, deixa a gente desenvolver jogadores para o adulto, deixa a LDB 19 ficar sobre o nosso processo e nós vamos procurar entregar daqui a 2, 3 anos jogadores para o adulto. E nem isso foi permitido, nós fomos retalhados, né? E eu lembro que quando chegou essa diretoria ali nova na base, né, proporcionou as categorias de base a participar do CBI Sub-15 e 17, e também desse último agora, desse ano, depois esse diretor saiu e ainda proporcionou jogar o Sub-17 que teve esse ano, né? E aí quando entrou esse ano, né, que teve essa ruptura com essa diretoria da base, tu começa a entender quando vão querendo te tirar de um processo, né, que daí eu acho que a maior falta de respeito que tu pode dar para um ser humano é o desprezo, né? E se tem uma coisa que eu sempre tratei as pessoas foi com educação, com valorização, com respeito, né? E é lógico que no meio do esporte, alguns no meio da competitividade tem mais tempo de quadra, outros têm menos tempo. Isso aí mas o respeito tu tem que ser dado de forma igual, a transparência, né? Eu acho que ela tem que ser dada de uma maneira igual, né? As coisas têm que serem muito transparentes. E isso me levou eu a sair do clube depois de 17 anos. Um clube onde eu cresci, aprendi a amar esse clube, né? E sair de uma maneira assim que a gente sai com esse desgosto, né? Infelizmente as pessoas estão à frente do clube e o clube acaba correspondendo por essas pessoas, né? Então infelizmente
as perdas e ganhos são essa, né? Mas volto a falar de vitórias expressivas que a gente teve, né, contra Flamengo aqui. E aí também outro trabalho que a gente tem que deixar muito bem claro, que é uma função muito importante do técnico. Na minha última temporada, o nosso primeiro turno não foi muito bom, mas o segundo turno nosso foi muito bom. Nós ficamos em 13º lugar, e naquela época ia só 12 para playoffs, senão não foi por uma vitória. Só que todos os jogadores nossos, nosso plantel, com exceção do Guilherme Tachon, que se aposentou, todos tiveram proposta de outras equipes e foram muito bem remunerados. Quer dizer, a gente ajudou esses jogadores a crescer. Eu até hoje recebo mensagem de muitos atletas agradecendo pela oportunidade que eles tiveram de jogar e agradecendo por terem jogado comigo e que eu fiz parte de ajudar um processo deles evoluírem, né? E então a gente fica feliz, e eu tinha certeza que aquele grupo que eu montei, que era um grupo com orçamento menor, mas era um grupo que ele já estava se identificando com uma torcida, com uma comunidade, que talvez tu trocasse um que outro jogador estrangeiro, aumentando um pouco mais a qualidade de jogadores diferenciados para decidir jogos, porque nós tivemos jogos muito bons, não sei se tu vai te recordar, teve um jogo contra a Franca aqui que nós estávamos ganhando de 20 pontos de Franca, né? E então a gente teve, só que a gente começou a ter lesões, né? E deixou o grupo muito capenga, né? Mas a gente já estava com um direcionamento muito bom, muito formado o projeto nosso. E eu estava criando uma casca muito grande já no NBB. E eu tinha certeza que o terceiro NBB meu seria um divisor de águas. Seria assim, ó, ou tu vai ser um técnico de um nível, ou realmente, né, não é para ti esse nível, né? Mas eu estava muito convicto que eu ia conseguir dar uma alegria muito maior para o torcedor de Santa Cruz, para o torcedor do Corinthians, né? E isso, infelizmente, não foi possível, no meu entendimento, por eu querer buscar 11 meses de salário que eu não recebi, e as pessoas levarem isso para um lado pessoal, e elas, no momento, entre aspas, ter o poder, que elas dizem que tem esse poder, e ter um aval de uma diretoria que aceitou, né? E a gente, infelizmente, hoje fica de fora, né? Esperando, não digo dias melhores, porque a gente tem que sempre agradecer a Deus por ter saúde, tem uma família maravilhosa que está sempre comigo. Hoje estou muito feliz trabalhando numa escola, né? E a gente fica feliz também por sempre ter um convite de alguma proposta de algum lugar, né? Mas essa é a história que aconteceu comigo dentro do clube. Pois é, Atos, e aí você traz um fato aqui que eu gostaria de saber de ti, né? Porque é nos momentos ruins, nos momentos bons, mas a família, né? A importância da família em toda essa tua trajetória. Helena, eu acho que a família ela é fundamental, né? Eu acho que sem família, sem laços familiares, a gente não é nada, tá? Porque a família, ela aparece mais nos momentos ruins, né? Porque ela tá ali junto contigo. Os amigos, nos momentos ruins, eles evaporam, eles desaparecem. Mas a família, ela tá sempre junto contigo. E eu tenho aqui um agradecimento muito especial que eu faço à minha esposa, Catiúcia, ao meu campeão, que eu chamo o Felipe, né, que é o maior presente que Deus pôde me dar, né? Eu aprendo todo dia com ele, eu estou aprendendo, né? E aos meus pais, né, que me deram educação, que me deram integridade, que me mostraram o certo e o errado, que me ensinaram a respeitar os valores, que me ensinaram que a gente tem que conquistar as coisas não passando por cima das pessoas, mas por trabalho, né? E quando não se conquista, tem que se trabalhar mais ainda, né? Então, acho que a família ela é primordial. A minha esposa, ela está sempre junto comigo. Eu me lembro que o meu filho, por ser autista, né? A gente não costuma levar ele muito em jogos, até porque sempre eu preferia que eles ficassem em casa, né? Mas aconteceu algo assim, para mim foi muito emocionante, foi quando a gente ganhou do Flamengo, né?
que de uma hora para outra, no meio daquela multidão, eles apareceram lá no ginásio. E aí eu disse para eles, como é que vocês veem que a gente não aguentou ficar em casa, a gente viu que o jogo estava bom, eu estava acompanhando pelo YouTube, né? A gente viu que o jogo estava bom, estava ganhando, acabou ali o primeiro tempo, a gente veio para cá e para mim foi uma emoção muito grande, né? E porque quando tu consegue reunir, tu vê essa felicidade que eles vibram contigo, né? E também os momentos de tristeza quando acontecem essas situações, porque assim, Heleno, eu tive um lado muito, digamos assim, egoísta meu, que eu botei o basquete muitas vezes em primeiro lugar na minha família, né? Isso é algo que eu botei muito o Corinthians à frente da minha família em diversas situações, e quando eu digo botar à frente é ficar em horas trabalhando, madrugada dentro trabalhando, porque às vezes a pessoa acha que o treino é só aquela 1h30, 2 horas, mas não, né? Tu vai para casa, tu edita jogo, tu vê jogo, tu vai em clínica. Então eu sempre botei isso muito à frente, né? E daí daqui a pouco você tem um tombo desse, né? Aí tu fica pensando, mas valeu a pena? Será que valeu a pena, né? Mas a minha família sempre ela me deu muito apoio. E eu aprendo muito, e por isso que eu digo assim, a gente tem que valorizar quem está no teu lado no dia a dia. E se tu me permite, hoje eu vi uma postagem tua, né, se tu puder, abraça teu pai, né? Eu acho que muitas vezes a gente puder, não precisa falar nada, mas só dar um abraço, né? Ou dizer um muito obrigado, né? Uma vez eu disse para minha mãe muito obrigado, né? Mas por que não? Muito obrigado por tudo. Eu acho que isso aí é fundamental, porque tu consegue chegar em casa, olhar nos olhos deles, né, e ver assim, não, nós somos pessoas de bem, de caráter, e a gente quer isso para a nossa vida. Né? E hoje, o que o Atos faz hoje? Está dando treino? Heleno, hoje eu estou lá onde eu comecei, né, só que hoje eu estou no Colégio Dom Alberto, né, todo dia eu volto à minha infância, né, porque eu cresci lá no Colégio das Irmãs, né, então hoje eu estou trabalhando lá e me vem sempre memórias boas, né? E hoje eu estou lá, estou trabalhando no turno inverso, que se diz, com treinamento de basquete, com treinamento de futsal, né? Tem alguns projetos em vista, né? Tem um projeto dentro do Inter, né? Mas ainda ele está muito, digamos assim, como eles falam, em stand-by, porque a situação hoje do Inter está muito focada nessa questão de cair ou não no Brasileirão, né? E também na questão da reforma do Gigantinho. Então a gente apresentou um projeto muito sólido lá, mas só que deu essa segurada, né? E lógico, tenho convites de outros locais, né, para vir, mas eu tenho hoje, graças a Deus, uma estrutura montada aqui familiar que hoje eu já não posso botar o basquete à frente da minha família, tem que pensar muito, muito mesmo primeiro neles, né? Mas lógico, a gente sente falta da competição, a gente sente falta da quadra, né? Às vezes a gente olha a jogo e pensa, nossa, tinha que estar lá competindo, aquela coisa toda. Mas estamos aí, né? Estamos felizes jogando contigo o Master, somos colegas de Master, né? E eu acho que isso é muito bom, né? A gente se diverte muito, se desopila, né? Joga uma competição com os amigos, né? Então é isso que a gente anda fazendo hoje. Atos, para nós finalizarmos, o que tu gostaria de ter falado que eu não te perguntei? Olha, Heleno, eu acho que gostaria assim de agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui expondo, né? Te agradeço o convite, te agradeço a lembrança. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que de alguma maneira, digamos assim, não foram legais comigo, porque essas pessoas me ajudaram e me ajudam a me fortalecer, né? E dizer também que a gente não deve carregar mágoa, né? A gente só se fortalece, né? Para que a gente tenha força para seguir novos projetos, né? Então a gente fica assim, ó, é só gratidão, né? Eu fico assim, ó, aproveitar
mandar um abraço especial para os teus filhos, né, que são... Eu tive a oportunidade de ser técnico do Gutinho, que é... Eu chamo de Gutinho, mas não é mais Gutinho, né? Mas é um menino, para mim, é muito especial. Que né? hoje é assistente técnico lá na equipe onde ele jogou. Então, exatamente, né? E a gente fica muito feliz, né? E a Nath também, que foi uma grande jogadora, uma grande atleta, né? E a gente fica feliz que eles seguiram o caminho do esporte, seguiram o teu caminho, né, Heleno? E estão muito bem, né? Então a gente aproveita que eu tenho certeza que eles vão estar olhando e mandar um abraço muito especial a eles, né? Porque eu acho que o maior legado que o basquete deixa são as amizades sinceras, né? Que eu acho que a gente pode daqui a 10, 15 anos se encontrar, tomar uma cerveja, jantar, comer e conversar coisas boas do que a gente construiu. Né, eu acho que isso é o maior legado que o basquete deixa, porque as vitórias, elas vêm, as derrotas, elas vêm, tu curte ou tu fica frustrado, mas isso passa, né? Mas aquilo assim de tu andar no dia a dia, se encontrar em locais e poder olhar um no olho do outro, ó, como é que você tá tudo bem, legal, e ainda mais que a gente vive numa cidade muito pequena como Santa Cruz, né? Isso é uma coisa que os dirigentes hoje têm que ter muito cuidado, porque eles interferem muito na vida das pessoas que são profissionais. Porque amanhã, depois, eles deixam de ser dirigentes, mas a vida deles continua normal. Mas a gente que trabalha na área, a gente é muito afetado, ainda mais quando o teu resultado ele é positivo. Quando o teu resultado não é positivo em quadra, ok. Mas quando o teu resultado é positivo e tu ser afetado de uma outra maneira, não é legal, né? Mas a vida segue em frente e sempre gratidão a Deus por tudo. Atos Calderaro, técnico de basquete, uma alegria, mais uma vez, poder ter batido esse papo contigo. Quero te agradecer muito, agradecer a todos os nossos apoiadores novamente e convidar vocês a seguirem lá o canal do Professor Olímpico lá no YouTube. E para finalizar, se eu quero passar o boné do Professor Olímpico para você. E muito carinho, parabéns e muito obrigado e sucesso para você sempre. Eu te agradeço, Léo. Gratidão e obrigado. Assim a gente finaliza mais essa edição do podcast do Professor Olímpico. Um grande abraço a todos.